Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de vetores e geometria analítica. Então hoje nós veremos um pouco das operações com vetores. Vamos lá? Inicialmente, temos aqui dois vetores, ambos com valor de 10 aqui. Então, como eles estão na mesma direção, ou seja, mesmo alinhamento aqui, mesma inclinação, né? E o mesmo sentido, ou seja, a seta aponta para o mesmo lugar, eles podem ser somados, ou seja, eu pego o 10 mais 10 e resulta em 20, que é o que nós temos aqui. Então perceba que o que acontece aqui é necessariamente eu juntar os vetores e eles se tornarem um vetor só. Então perceba, agora se tornou um só. Esse vetor é o 20. E percebam que tem escrito aqui que é comutativo, então não faz diferença eu fazer U mais V ou V mais U. Ou seja, eu poderia pegar o 10 vermelho primeiro para somar com o 10 em azul, quanto o vice-versa, né? Então não altera. Nós temos aqui a prova disso, né? Onde eu peguei primeiro aqui o vermelho e somei com o azul, resultou no mesmo vetor preto de 20. Então, tá aí. Então nós vamos ver, esses vetores eles têm a mesma direção, ou seja, a mesma inclinação aqui, porém eles têm sentidos opostos. Ou seja, o que vai acontecer? Então, eu tenho um vetor nesse sentido e outro vetor no outro sentido. Então percebam que um anula o outro. Então, perceba aqui, ó, 10, que é o vetor azul, menos 10, que é o vetor vermelho. Aí vocês podem estar perguntando, menos? Por que esse menos? Necessariamente porque um está indo para o sentido e o outro está indo para o outro sentido. Então, eu vou fazer uma subtração por causa disso. Então, isso vai me gerar zero, ou seja, 10 menos 10, zero. E isso aqui é o chamado vetor nulo, ou seja, eu fiz a soma de uns vetores e deu zero, ou seja, tem um vetor nulo. Outro exemplo, eu tenho 20 nesse sentido e 10 no outro sentido. Eu posso pegar esse aqui, é o de 20, eu abato 10 dele, como se tivesse apagado essa partezinha aqui, ó. O que me sobrou? Essa partezinha aqui de 10. Então, eu tinha todo esse vetor, cortei até essa parte aqui, e o que me sobrou foi esse tamanhozinho. Então, eu tenho aqui 10. Então, algebricamente, nós temos aqui o quê? 20 menos 10 é igual a 10. Perceba que esse 10 é positivo porque é 20 menos 10. Porém, como vamos ver no exemplo posterior, temos aqui, se fizéssemos o sentido contrário, se fizéssemos 10 menos 20. Então, nós temos aqui 10, esse vetor aqui, ou seja, esse aqui, 10, menos 20, que é esse aqui. O que vai me sobrar? Novamente, vai me sobrar esse mesmo pedacinho. Aí eu tenho 10 menos 20, vai dar menos 10, né? Porém, esse valor em módulo, ou seja, só numeração, quando a gente tem um valor em módulo, ele fica positivo. Então, tenho 10 da mesma forma. Então, tanto faz eu somar de um jeito ou de outro, porque percebam que o que realmente acontece aqui é eu pegar esse vetor de 20, subtrair 10 aqui, se eu tivesse pegado aqui, subtraído 10, e o que me sobrou foi esse vetor aqui de 10. Né? Então, está aí mostrando como é que é feito o processo. Agora nós temos aqui dois vetores. Percebam que novamente eles estão aqui na mesma orientação, ou seja, eles estão se somando aqui, não é? Então, mesma direção, mesmo sentido. Então, 10 mais 10, 20 da mesma forma. Tá aí. Ou seja, transformam esses dois vetores em um único vetor de 20. Aqui nós temos vetores se anulando novamente. Então, eu tenho 10 menos 10, que deu 0. Ou seja, aqui novamente vetor nulo. Aqui nós temos 20 menos 10. Geralmente, gente, a gente sempre pega, para facilitar, o que tem maior módulo, ou seja, maior número, e subtrai do que tem menor. Para a gente não precisar ficar pensando se ele vai ficar negativo ou positivo, a gente pega o maior, subtrai do menor, porque realmente a gente faz isso. A gente pega um vetor, abate dele 10 aqui, ou seja, eu tenho 20,
abati 10, ficou 10. Ou seja, eu tenho esse 20, abati esse 10, o que me sobrou? Me sobrou só essa partezinha aqui, ou seja, vale 10. Então, algebricamente, nós temos 20 menos 10 igual a 10. Tá aí. Ou seja, eu transformei a soma desses vetores se transformou nesse vetor aqui. Agora aqui, percebam que é a mesma configuração, porém eu vou fazer esse 10 menos 20. Ou seja, eu vou pegar primeiro, escolher aleatório. Então, eu tenho aqui 10, que é esse daqui, né? Menos o 20, ou seja, esse 10 aqui, menos esse 20, resultou normalmente nesse aqui, que é de 10 também. Então, perceba, 10 menos 20 deu menos 10. Porém, como está em módulo, ou seja, eu quero só a numeração, eu quero só o tamanho, ficou 10. Então, está aí explicado certinho. Aqui nós estamos vendo uma figura onde uma peça está se encaixando na outra. E o que isso tem a ver com o nosso vetor aqui? Bem, inicialmente nós estávamos fazendo vetores que eram somados assim ou assim. Caso não tenham esses padrões de vetores, nós agora queremos um vetor assim e outro vetor inclinado. O vetor inclinado entrou no jogo, já não é a mesma forma, porque você não tem como saber o tamanho aqui dele, né, nesse sentido, para bater com esse de cá. Então, dessa forma, tem que ser feito tem que ser aplicado um outro raciocínio aqui. Explicando basicamente o que vai acontecer, nós temos que pegar um vetor, que é esse vetor U, e somar com esse vetor V. Então perceba, a gente pega o vetor U e o outro vetor, ele inicia aqui no final desse primeiro, ou seja, eu tenho o início, um fim, depois o início e o fim. E o vetor resultante vai ser o vetor inicial geral com o vetor final geral. Então, outra configuração que a gente pode ver isso aí, a gente colocar, ao invés de colocar a extremidade de um no início do outro, a gente pode colocar as duas extremidades na mesma origem e fazer uma projeção paralela a U. Ou seja, essa projeção aqui em azul, ela é paralela a esse U aqui. Então, estão na mesma direção. Dessa forma também o V, com esse tracejado em verde, e as extremidades, ou seja, a diagonal formada por esse paralelogramo, ela vai indicar aqui o vetor resultante, ou seja, U mais V é esse vetor aqui. Percebam que esse vetor aqui e esse daqui, eles têm o mesmo tamanho. Então só muda a configuração. Mas vamos ver isso com mais calma no próximo slide. Então, nós temos o vetor U. E o vetor V ele tem que se encaixar, segundo aquela primeira configuração, no final do primeiro vetor. Então ele vem aqui. E aí nós temos a seguinte questão. Qual é o vetor resultante dos dois? É simplesmente a origem de tudo, aqui, com o final lá. Então é só fazer a ligação. Nós temos a soma desses vetores. Agora, vocês podem se perguntar. Você iniciou com o vetor U para depois colocar o V. Mas se eu começasse com o V primeiro? É aquela mesma teoria da comutativa. Ou seja, não importa você fazer U mais V ou V mais U, dá no mesmo. Isso nós vamos ver no próximo slide. Vou fazer agora começando por V. Então eu pego o vetor V e coloco o U aqui, a origem do U, na extremidade do V. Sempre assim. Extremidade, origem, e assim se segue. Então, eu pego a origem de tudo com o final do último vetor. Faço a ligação. Aqui está o vetor U mais V. Então, percebam que o vetor tem o mesmo tamanho do outro lá. Percebam que, apesar da configuração ser diferente, nós temos o mesmo tamanho do vetor. Agora, fazendo o vetor, ambos saindo da mesma origem e fazendo aquele tracejado, nós temos o vetor V. Colocamos o vetor U com a mesma origem aqui. E aí fazemos um tracejado paralelo a U, ou seja, é algo assim. E eu poderia
estender mais aqui, né? Vou dar um exemplo. E uma paralela a V, ou seja, com a mesma inclinação aqui. É só pegar aqui, né? Algo assim. Poderia tracejar mais. Ou seja, esse é o ponto em comum, né? Tanto para um quanto para outro. O tracejado ele passa aqui e nós temos que a soma vetorial é essa diagonal aqui, ó, que forma desse paralelogramo. Tá aqui. Então a soma vetorial U mais V é necessariamente a diagonal desse paralelogramo formado. Então nós temos aqui que ter esse conceito em mente. Eu tenho um vetor U, que está com a seta apontada para lá. Se eu tiver um vetor menos U, a única coisa que vai mudar é a seta que está apontada para o outro lado. Da mesma forma, se eu tiver o vetor menos V aqui, o vetor V vai ser uma seta contrária, ou seja, o sentido contrário, que está aqui. Então, se a gente quisesse fazer agora uma soma de U menos V, se a gente ia pegar esse vetor U, agora aqui, e o vetor menos V, que é esse aqui. Então, a gente tem que colocar a origem aqui, aí temos a extremidade, depois vemos com a origem dele aqui, colocamos cá, a extremidade. E o vetor resultante vai ser o que passa pela origem de tudo e a extremidade final, é o vetor U menos V. Então percebam a diferença do vetor U menos V para o vetor U mais V. Percebam que até o tamanho é diferente, né? Isso é lógico, né? Porque aqui é uma subtração e aqui é uma soma. Então nós temos aqui U mais V, esse vetor resultante aqui. Então se a gente quisesse simbolizar o vetor U menos V daquela forma, onde eu coloco as extremidades no mesmo ponto, é só pegar aqui o U e o V e colocar no mesmo ponto e novamente fazer o tracejado aqui e aqui, sempre paralelo. Percebo que essa inclinação aqui é a mesma dessa e essa inclinação aqui é a mesma dessa. Então está tudo certinho. Essa diagonal vai ser a soma vetorial. Até rimou, né? Nós temos o vetor U, temos o vetor V e agora nós temos o vetor W. Percebam que esses vetores são sempre a extremidade com a origem, extremidade com a origem. Então, com essa configuração aqui, qual seria o meu vetor resultante? Lembrando, a gente tem que pegar a origem de tudo e a extremidade final. Então, o vetor resultante seria o vetor U mais V mais W, que é esse vetor aqui, U mais V mais W. Agora perceba uma coisa interessante. Tem um vetor U, tem o vetor V, tem o vetor W e tem o vetor T. Percebam que agora, qual é a soma vetorial? Eu saí desse ponto, ou seja, a origem de tudo, e a extremidade do último, ou seja, a extremidade do último é aqui mesmo. Perceba, eu não saí do lugar. Dessa forma, aqui temos um típico caso vetor nulo, porque ele não tem tamanho, o módulo dele é zero. Então nós temos aqui, nós vimos o que era a comutativa na prática, né? A gente viu que tanto faz eu somar U mais V e V mais U, dá no mesmo. Aqui também temos a associativa, onde diz que se eu pegar somar o vetor U mais o vetor V e mais um vetor W, ou seja, eu faço a primeira soma de U mais V e depois eu somo esse resultado com W, vai ser a mesma coisa que se eu pegar tenho U e somo com a soma interna aqui de V mais W. Ou seja, percebam que eu tenho aqui somas, apenas somas. Eu tenho U mais V e mais W. Então, não vai mudar se eu fizer V mais W mais U, ou então se eu mudar a ordem. Então, é associativa. Aqui também temos o elemento neutro, onde que se eu pego um vetor U, por exemplo, esse aqui, o vetor U, e eu somo ele com o vetor zero, ou seja, aqui o vetor zero, a soma dele vai ser U mais zero, que vai ser o próprio vetor U. Então, percebam aqui, U mais zero, ou seja, U mais vetor nulo, é igual ao próprio vetor U. E também temos o elemento oposto, onde eu tenho U mais, ou seja, eu somo com o vetor que é oposto, ou seja, o vetor menos U, e isso é igual a zero, como já vimos no início, né? Então, o vetor U
e tem um vetor aqui menos U, né? Então, eu tenho que um anula o outro, isso aqui vai ser um vetor nulo. Então, tá aqui. Então, eu trouxe essa imagem aqui para exemplificar, onde nós temos a soma vetorial aqui de U com V. E sabemos que se fizermos uma projeção aqui e aqui, iremos encontrar um ponto aqui em comum, e essa diagonal é a soma vetorial de U mais V. Entretanto, essa diagonal aqui, né, que é a outra diagonal, ela vai ser o inverso. Ela vai ser U menos V. Vamos ver isso com mais propriedade na próxima imagem. Então, podemos perceber aqui, nós temos U mais V, que é essa diagonal aqui. Também temos U menos V, porque se V é esse sentido aqui, o outro sentido, que é esse de cá, é menos V. Então, U menos V vai ser essa diagonal aqui, não é? Então, U menos V é esse vetor aqui. E se eu quisesse agora menos V menos U? Então, eu teria aqui menos V menos U. Teria essa soma que daria isso aqui. E também, se eu quisesse aqui o vetor V menos U, nós teríamos aqui essa diagonal. Então, perceba que, dependendo da soma, ele vai se tender para um lado. Então, pessoal, é isso. Na próxima aula, iremos fazer alguns exercícios para fixação desses conteúdos, de forma prática. Até a próxima. Já ia esquecendo. Se gostou do vídeo, deixa um like para ajudar o canal, se inscreve nas minhas redes sociais e poste nos comentários suas dúvidas, sugestões. É isso aí. Forte abraço, até a próxima.